aprendendo a crescer no conflito. O rebanho de Deus, as piores feridas não são causadas pelos lobos, são causadas por outras ovelhas. No rebanho de Deus, muitas vezes as piores feridas procedem de outras ovelhas e não dos lobos. Tenho refletido bastante sobre esta afirmação. E nós nos ferimos uns aos outros como povo de Deus. E por isso, tenho a convicção que o tema deste mês é extremamente importante. Comunhão, inteligência nos relacionamentos. Como cultivar a comunhão, como desenvolver a comunhão e principalmente como entender o papel dos conflitos no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da nossa comunhão. Há uma verdadeira legião de cristãos fora das igrejas porque entraram em conflito, seja com outros irmãos ou com seus líderes. Há um exército imobilizado nos bancos das igrejas porque estão machucados e inseguros, porque passaram por conflitos que não foram resolvidos adequadamente. Há outro tanto de cristãos frustrados com um tipo de relacionamento superficial desenvolvido nas igrejas cristãs, nas comunidades cristãs. Chegaram a essas comunidades esperando maior comunhão, maior profundidade nos relacionamentos e estão frustrados com a igreja. Mas não haverá comunhão na igreja sem que nós saibamos lidar com os nossos conflitos nos relacionamentos e que saibamos lidar com esses conflitos de uma forma inteligente, principalmente de uma forma bíblica. Uma pessoa saudável, assim como uma comunidade, uma igreja saudável, não é alguém que não enfrenta conflitos, mas é alguém que lida com esses conflitos de uma maneira sábia, de uma maneira madura, principalmente de uma maneira bíblica. Estou convencido que nós precisamos mudar a nossa forma de encarar os conflitos. Como nós enxergamos, como nós olhamos os conflitos da nossa vida. Podemos ver os conflitos dos relacionamentos como término, como morte, como fracasso, como falha, como decepção, ou podemos vê-los como um degrau para se chegar a um nível mais profundo de comunhão, para se chegar a um nível maior de intimidade e confiança nos nossos relacionamentos, quer na igreja, quer na família ou em qualquer outro ambiente. Os conflitos não devem ser vistos como prenúncio ou como um anúncio de morte no relacionamento, de fracasso na comunhão, mas devem ser vistos como uma oportunidade de aperfeiçoamento, de desenvolvimento e aprofundamento da nossa comunhão. Como é que você lida com os conflitos na sua vida? Quer sejam conflitos na família, no trabalho, ou na igreja, ou no seu círculo de amizades. Como é que você lida quando os conflitos aparecem na sua vida? Em geral, nós, seres humanos, lidamos com os conflitos em uma destas maneiras que eu apresento a seguir. Primeiro, a minha maneira. O que significa lidar com os conflitos à minha maneira? Faço prevalecer a minha vontade. Tenho sempre razão. Passo por cima do outro. Destruo qualquer argumento ou qualquer sentimento que o outro tem para que eu possa prevalecer em relação a ele. Esta é a minha maneira de resolver os conflitos. Há um segundo grupo de pessoas que lidam com os conflitos de nenhuma maneira, ou melhor, não lida com os conflitos. Essas pessoas dizem: eu evito o conflito, ignoro o problema, eu evito a todo custo, o problema nunca é resolvido, sempre é adiado, eu sempre fujo dos conflitos. Há um terceiro grupo que lida com os conflitos à maneira dele ou à maneira interna, ou seja, à maneira do outro. Esse grupo pode dizer: eu desisto, eu me finjo de surdo, eu faço de conta que não estou percebendo nada, e faço isso porque eu estou buscando a aprovação da outra pessoa, por isso eu não vou enfrentar no primeiro momento, eu sempre cedo à vontade dela. É sempre do jeito do outro, eu estou sempre cedendo. Esta é uma forma pacífica de viver, mas é uma forma que tem um alto custo emocional. Alguém que viva sempre cedendo
Alguém que viva sempre da maneira do outro pagará um preço emocional elevadíssimo na sua vida, por não se impor e por não defender os interesses seus. Há um quarto grupo, talvez pudesse ser chamado das duas bandeiras, ou seja, é aquele que segue um pouco e ao mesmo tempo leva o outro a ceder. E aí é um bom acordo. Os dois perdem um pouco, os dois ganham um pouco e chegam então a um consenso, a um acordo. Certamente esta maneira é melhor do que as anteriores. As duas partes fazem concessões e chegam finalmente a um acordo. Não sei qual delas tem predominado na sua vida, como é que você lida com os seus conflitos. Mas a Bíblia nos apresenta uma forma inteligente, uma forma clara, uma forma correta, principalmente aquilo que é da vontade de Deus. Como Deus deseja que nós enfrentemos os conflitos na nossa vida, aqueles conflitos que chegam para minar, para destruir a nossa comunhão, para encerrar os nossos relacionamentos. Deus deseja que nós tratemos esses conflitos segundo os princípios que Ele estabeleceu na Sua palavra. Uma das grandes dádivas do Novo Testamento é apresentar a igreja não apenas no seu lado luminoso, mas também no seu lado sombrio. É apresentar a igreja não apenas em Atos 2:42, quando era um só coração, mas quando a igreja enfrentou também conflitos e lutas. O Novo Testamento não procura esconder os limites e os desentendimentos entre aqueles que eram chamados de colunas do cristianismo, colunas da igreja. Foram eles grandes, não porque fossem perfeitos, pessoas que jamais passaram por conflitos, mas eles foram grandes porque, sobretudo, souberam enfrentar os conflitos com grandeza e segundo a vontade de Deus. Foram grandes porque souberam que acima das suas diferenças está aquilo que eles tinham em comum. Eles foram grandes porque expuseram a sua humanidade, mas uma humanidade visitada pela graça de Deus. Por isso, estes homens que estudaremos foram grandes. Pedro e Paulo, os dois maiores nomes da igreja primitiva, dois cristãos respeitados, dois cristãos maduros, homens que passaram por encontros marcantes com Jesus, registrados no Novo Testamento. Todavia, o texto que nós lemos mostra-nos um atrito, um conflito, um desentendimento, um confronto entre Paulo e Pedro. O que é que nós podemos aprender com este episódio? Será esse episódio apenas uma nota marginal, uma nota sem importância, ou ele foi escrito para que nós, como igreja, pudéssemos aprender a como administrar os nossos conflitos?